Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Rogério Costa Almeida, sejam bem-vindos ao nosso multicanal. E hoje nós estamos aí com uma coletânea nova do Bem Saúde. É isso mesmo, Bem Saúde vai estar entrando aí na sua casa, trazendo muito conteúdo, muito aprendizado para que você possa se diferenciar aí e se tornar uma pessoa muito saudável com os nossos conhecimentos. No primeiro bloco, a gente vai falar no Bem Saúde sobre o câncer de pele, é o tema de área médica. No segundo bloco, a gente vai falar aí sobre algo que está afetando muito, praticamente, toda a população mundial, inclusive as pessoas aqui no Brasil também. Milhões de pessoas estão sofrendo deste mal desse século, que é a ansiedade. A gente vai dar aí para vocês noções básicas do que significa uma ansiedade e principalmente também como tentar combatê-la, tá bom? É isso aí, gente. Hoje, segunda semana de setembro se iniciando e o nosso Bem Saúde entrando aí na sua casa. Antes de mais nada, se inscrevam, deem o seu like, compartilhe aí os nossos conteúdos que a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Gente, abertura, vamos de abertura? Bem Saúde entrando aí na sua casa. Bem Saúde! É isso mesmo. Gente, estamos iniciando o nosso primeiro bloco do Bem Saúde aí com um tema muito importante, um tema de atualidade, um tema que vai ajudar muito a você. É o câncer de pele. O câncer de pele é praticamente um dos cânceres de maior existência aí no nosso país, no Brasil, tá certo? 25% dos tumores malignos são oriundos do câncer de pele, principalmente da pele. Tá bom? Gente, a gente praticamente verifica que o câncer de pele ele ocorre porque as pessoas às vezes têm um grau de exposição aos raios ultravioletas do sol e inclusive também a outros tipos de agentes químicos que podem, infelizmente, trazer essas anormalidades aí à nossa pele. Então, a gente praticamente verifica que a pele ela é o maior órgão do corpo humano. Todo mundo perguntinha de vestibular, hein? Isso caiu no meu vestibular há muito tempo atrás. Qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele. Às vezes as pessoas pensam que é o rim, o fígado, os intestinos, mas praticamente não é. A pele ela tem a função aí de recobrir todos os nossos órgãos, proteger também os nossos órgãos contra agentes nocivos como o sol, ou às vezes agentes nocivos como micro-organismos, bactérias, fungos e vírus, para que possam não atingir os nossos órgãos internos e principalmente também regular a nossa temperatura, tá bom? Gente, a título de curiosidade, a pele ela é seguida praticamente por dois constituintes. Constitui a pele aí uma camada externa chamada de epiderme e uma camada interna chamada de derme, tá certo? E praticamente os cânceres eles ocorrem de pele em pessoas que têm uma cor branca, tá certo? Quase em totalidade na sua incidência, pessoas também de olhos claros, pessoas também com cabelos mais claros e também pessoas que são albinas. Então a gente tem que ter muito cuidado à exposição ao sol. A gente sabe que praticamente o sol, a partir das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, 16 horas, é o pior sol que existe para que a gente possa ter essa incidência de câncer de pele aí aumentada, tá certo? Gente, os dois tipos mais comuns de tumores malignos da pele são o carcinoma epidermoide e o carcinoma basocelular. Esses dois eles são os mais frequentes, tá certo? E com poder de menor agressividade. Porém, existe um tumor maligno de pele que é o melanoma, que é o menos frequente e que praticamente é o tumor de maior agressividade. Agressividade porque praticamente ele pode atingir outros órgãos, provocando metástases. Metástases são células cancerígenas que se oriundam de um tipo de órgão e vão se espalhando para outros tipos de órgão, tá certo? A gente tem aí uma incidência de metástases, praticamente, o melanoma, ele pode interferir aí, aparecer com as suas características celulares em outros tipos de órgão, principalmente cérebro, ossos também e em menor grau no pulmão e no fígado. Não praticamente a gente pode ter outros tipos de órgãos acometidos, mas a maior parte dos órgãos
que são acometidos pela metástase do melanoma são esses, os principais, tá certo? Como eu falei para vocês. Bom, gente, sinais e sintomas, às vezes a gente vê aí, verifica que aparece uma lesão na pele. Geralmente ela começa com uma lesão rósea, ela pode apresentar uma característica pruriginosa que a gente chama de coceira, às vezes ela pode coçar, ela pode infectar, formar uma ferida e depois ela cicatriza e vai formando uma lesão mais amarronzada. Depois eu vou fazer uma amostra aí para vocês poderem visualizar como é o tipo de lesão do câncer. O importante é que isso seja mais rapidamente detectado. Então, claro, apareceu uma mancha na pele, não é porque aquela mancha avermelhada, que não evoluiu praticamente para uma lesão que seja mais amarronzada, que a gente deve ser investigado. Claro, todo cuidado é pouco. Mas é claro, você que às vezes tem uma exposição ao sol, que tem uma pele mais clara, de repente notou que essa lesão que você está apresentando, ela começou a mudar de coloração, ela está apresentando uma coceira e principalmente também ela evoluiu para uma coloração mais amarronzada, é importante que você procure aí um auxílio médico principalmente, né, para que possa ser feito aí alguns tipos de exame, que a gente vai falar agora, como se faz o diagnóstico, para que a gente possa saber que tipo de lesão. Nem toda lesão que a gente tem na pele é uma lesão maligna. É importante deixar isso bem claro para que você possa não se assustar. Mas pode ser que seja. E quanto mais detectamente precoce for vista essa lesão ou for diagnosticada, mais rápido é o tratamento e menos agressividade ou menos tendência para virar um melanoma ela acontecerá, tá bom? Gente, o diagnóstico é feito aí pela biópsia dessa lesão, inclusive é uma lesão que praticamente chama de assimétrica, porque é uma lesão que não apresenta um contorno regular, ela não é totalmente arredondada, ela é meio sinuosa e principalmente também ela apresenta colorações diferentes. Então não só a gente deve fazer a biópsia daquela lesão, como também das outras que estão aparecendo aí também, para que a gente possa ter um diagnóstico bem concreto e o melhor tratamento, tá bom? Gente, falei para vocês que o diagnóstico é feito por biópsia e a partir do momento que se detecta uma lesão maligna, é importante a gente poder verificar se essa lesão é um carcinoma basocelular ou um carcinoma epidermoide, que são os carcinomas mais frequentes e com mais possibilidades de tratamento do que o melanoma, que é um carcinoma mais agressivo e que provavelmente já está existindo aí um pouco mais de tempo, tá bom? Então é importante fazer essa diferenciação aí quando for fazer a biópsia. Essa biópsia ela é feita geralmente por um profissional chamado dermatologista, que é um médico de especialidade em pele, tá certo? E o tratamento se faz através da cirurgia, então a retirada dessa lesão. E dependendo do caso, se for uma lesão que já está em crescimento aí, que pode provavelmente provocar algum tipo de metástase, é importante que se faça aí a radioterapia ou às vezes até a quimioterapia como tratamento desses pacientes, tá bom? Gente, outra situação aí também é que a gente deve tomar muito cuidado com a exposição às radiações. Pessoas profissionais que às vezes trabalham em áreas de risco, como por exemplo raio-x, ou às vezes algum tipo de laboratório. Então é importante que as pessoas tomem muito cuidado com isso, tá certo? E, inclusive, aí vai um recado aos jovens, às crianças também, que se utilizem de protetor solar, tá certo? Fator 30 pelo menos, para poder aliviar a sua pele e evitar aí com que a gente possa adquirir esse tipo de problema muito sério que é o câncer de pele, tá bom? Gente, primeiro bloco tá indo embora, tema de área médica, e a gente vai falar agora com vocês sobre o tema de autoajuda. É o nosso Bem Saúde e a gente volta já já após os nossos anúncios. Inclusive, só para a gente voltar um pouquinho aí no primeiro bloco, eu queria mostrar para vocês aí a análise, a visualização aí de um câncer de pele. Olha só, gente, como eu falei para vocês, são os 3 tipos de câncer de pele, tá certo? A gente tem a imagem aqui do carcinoma basocelular, do epidermoide, que são os mais frequentes,
e as menos agressivas. E a gente tem ali, por último, uma imagem mais amarronzada do melanoma, que é o tumor mais agressivo, tá certo? Que tem, às vezes, alguma incidência de metástases na maioria dos casos, tá certo? E vou mostrar mais uma imagem para vocês. Esse, meus amigos, é o melanoma, tá certo? Que é o carcinoma mais agressivo aí, que é o tipo de tumor mais agressivo, tumor maligno, tá certo? O carcinoma a gente mostrou para vocês na outra ilustração, tá bom? Gente, só a título mesmo de curiosidade, para que a gente possa aí ficar sempre atento. É muito importante que vocês possam estar sempre aí observando. Eu sempre falo para a gente, para todos os meus amigos e amigas, meus colegas aí sempre, que a gente precisa estar sempre observando o nosso próprio corpo. Quem tem conhecimento do próprio corpo somos nós mesmos. Então é importante que, se a gente visualizar esse tipo de lesão, que a gente procure um dermatologista e que a gente também tome muito cuidado com a exposição ao sol, tá bom? Vamos agora ao nosso segundo bloco, tema de autoajuda, ansiedade. Segundo bloco, chegando aí na sua casa, a gente está falando hoje no tema de autoajuda sobre ansiedade. Ansiedade praticamente é o mal do século XXI. A gente vê muitas pessoas, milhões de pessoas aí pelo mundo inteiro sendo afetadas pela ansiedade, um distúrbio praticamente, né? A ansiedade, ela vem decorrente de algumas situações praticamente que a gente vivencia no nosso dia a dia. E século XXI chegou aí trazendo o mal do século, que é a ansiedade. Praticamente a gente tem ansiedade em todos os setores, ansiedade social, ansiedade no nosso trabalho, na nossa profissão, porque hoje em dia, devido a essa globalização toda e também devido a toda essa decorrência aí de praticamente a gente tem que se enaltecer perante o mercado de trabalho, e principalmente também a gente tem que se ressaltar perante as várias classes sociais e perante as várias profissões. Isso traz muitos distúrbios, né? E a gente começa já desde pequeno sendo muito, mas muito mesmo cobrado. Eu vejo hoje em dia praticamente as crianças antigamente aprendiam a ler com 7 anos de idade. Hoje em dia as crianças com 4, 5 anos já estão sendo alfabetizadas. E decorrentes aí desses fatos, dessa correria que a gente está tendo no dia a dia, as crianças estão sendo muito, mas muito mesmo exigidas. Praticamente elas estão deixando a sua infância muito cedo para poder já entrar aí numa fase em que nem todas as crianças conseguem praticamente chegar. Algumas até se dão bem porque estão acostumadas talvez, ou têm às vezes um poder de facilidade maior de poder adquirir os conhecimentos, mas tem outras que não, porque nem todas as pessoas são iguais. Nós somos todos diferentes. Cada um possui uma digital, né? Uma digital diferente. Então a gente não pode exigir nem dos gemelares que são iguais, que eles possam ter personalidades iguais e características iguais, porque todos nós somos diferentes um do outro, cada um com o seu pensamento. Então essa exigência, ela vem desde a infância, se traz para a pré-adolescência, se faz na adolescência, porque praticamente o jovem, quando entra no ensino médio, ele já é exigido aí, nos primeiros dias de aula do ensino médio, a já ter praticamente uma profissão em mente, para que ele possa cair logo no mercado de trabalho. Então a concorrência hoje em dia se tornou muito desleal. O nosso cérebro está sendo muito exigido. E, claro, mesmo sendo uma máquina que praticamente exerce 15%, graças a Deus, né, que o homem ele tem somente 15% de exercício do seu cérebro, porque se tivesse 100%, o mundo já estaria destruído, né? Infelizmente. Mas a gente deve aí fazer com que as pessoas tenham um pouquinho mais de marcha, né? A gente precisa dar um freio de mão aí
para que isso não possa piorar cada vez, porque o jovem, adolescente, ele se torna um adulto e praticamente julgado no mercado de trabalho, ele tem que se enaltecer, praticamente ele tem que ser o melhor de todos para poder ter frutos aí de rendimentos, tanto para a empresa que às vezes ele trabalha, como também para si próprio, porque ele precisa se autossustentar. Então, as famílias estão muito sofridas. E a ansiedade faz parte aí do lar de todas as pessoas, cada um com o seu tipo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque depois que a gente passa dessa fase adulta e a gente entra naquela fase de jovens sêniores, a gente começa aí a adquirir alguns tipos de problemas. Tem pessoas que passam pela ansiedade, não sabem que isso praticamente está surgindo, logo em seguida depois vira uma depressão, porque ela às vezes não consegue entrar nessa corrida aí do tempo de praticamente se enaltecer e ser o melhor, e aí ela acaba se frustrando e iniciando aí uma fase de depressão, de pânico, que são alguns tipos de ansiedade também, de transtornos obsessivos. Praticamente isso no dia a dia vai se transformando, tá certo? A gente tem muitos exemplos aí de síndrome de Burnout. Síndrome de Burnout é a síndrome de esgotamento profissional, tá certo? Eu praticamente tive isso durante um ano. Eu trabalhava 20 anos em emergência infantil e já não aguentava mais. E aí eu precisei ficar doente, ter um transtorno de ansiedade aí, para poder sair dessa área e entrar numa área um pouco mais tranquila, mas isso eu demorei 20 anos para perceber. Então, todas as pessoas têm que ter o seu próprio feeling, o próprio sentimento, para que elas possam aí saber que isso pode afetar um dia mais tarde. E aí, gente, é onde a ansiedade se torna um problema neurológico, ela se torna um problema psiquiátrico, e aí as pessoas começam a se utilizar de medicações psicotrópicas, não conseguem psicotrópicas, não conseguem dormir, não conseguem ter noites de sono, tem uma agitação muito grande, e um dos sinais de que a gente tem ansiedade, elas agem aqui, ó, no coração, ataque cardíaco, aquele olhar praticamente de pânico, aquele arrepio que às vezes as pessoas têm, aquele medo, né, aquela vontade que a gente tem de progredir, mas ao mesmo tempo a gente vai regredindo, a gente vai dando passos atrás e com isso às vezes se isolando, e vários transtornos aí podem estar surgindo. A gente precisa praticamente primeiro lavar nossa alma, enxugar nossa emoção, procurar uma ajuda psicológica. Eu valorizo demais os psicólogos, os psicoterapeutas aí, que vão trazer com certeza uma grande melhoria aí, um enfrentamento melhor de todos os seres humanos. Não deixe com que a situação ocorra de uma forma em que você não tenha mais possibilidade praticamente de exercer um autocontrole de todos esses transtornos. Comece a ter um tempo para você mesmo. Às vezes a gente precisa dar uma paradinha, momento paradinha, para que a gente possa aí evoluir da melhor forma possível, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. É o nosso Bem Saúde, ele está reformulado. A gente praticamente agora temos 2 temas, tema de área médica e tema de autoajuda. Ah, doutor, mas e o tema de área pediátrica? E também o nosso tema de praticamente emergências médicas pediátricas. O que vai acontecer? A gente vai fazer um conteúdo chamado de Criança do Dói. E a gente vai introduzir esses 2 temas aí para que possa trazer conhecimento para vocês, porque o nosso multicanal é recheado de emoção, é recheado de entretenimento, e a gente precisa da ajuda de vocês. Então, por favor, compartilhem, se inscrevam, deem o seu like para que a gente possa aí estar trazendo sempre conteúdos para vocês, tá bom? Eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida, sejam bem-vindos ao nosso multicanal, que Deus abençoe a todos vocês, coraçõezinhos para todos, vamos falar em Deus para as nossas crianças, e é isso aí, contem com a gente, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos e até a próxima! Bem Saúde finalizado!